Olá! Um dos itens do nosso edital está assim: recursos fonológicos. Professora do céu. Eu me lembro muito da música, né? Amiga do céu, né? Professora do céu. O que é isso? Só um nome que é um palavrão. É um nome que nós não estamos acostumados a ouvir. Mas o que entra aí nos recursos fonológicos? Logia é estudo e fono é o som. Então, fonologia é o estudo do som. Vai entrar o quê? Sílaba, a divisão silábica, a sílaba tônica, a classificação quanto ao número de sílabas, os encontros vocálicos. Então, é só isso. Ai, nossa, recursos fonológicos. Aí o outro item do edital vai dizer recursos morfológicos. O que é um recurso morfológico? É a famosa morfologia. Então, às vezes o nome assim assusta. Não, é tranquilo, é bem de boa. Então, vamos lá. O que eu preciso desses recursos fonológicos? Primeiro, eu tenho que saber o que é uma sílaba. O que é uma sílaba? Sílaba é cada emissão de voz. Para os pequenos, nós falamos assim: veja quantas vezes você abre a boca para falar a palavra. Boneca. Isso ajuda? Ajuda, mas não é o ideal. Agora, para os pequenos né? Como é que você vai ensinar o que é uma sílaba lá com 7, 8 anos? Então, cada vez que você abre a boca, é cada pedacinho da palavra. Carrinho. Então, você abriu a boca quantas vezes? 3. Carrinho. Então, carrinho possui 3 sílabas. 3 pedaços, 3 partezinhas. Nenhum dos recursos que as nossas professoras ensinaram é 100% eficiente. Eu, por exemplo, como aluna, aprendi batendo palminhas. Boneca. 3 vezes 3 sílabas. Aí eu já vi professores ensinando a bater o pezinho. Boneca. 3 vezes você bateu o pé. Ah, legal. Algumas professoras ensinam pulando amarelinha. Veja quantas vezes você pula, quantas casinhas você pula para falar da palavra boneca. Daí você vai lá, boneca, pulou 3 casinhas, 3 sílabas. Outras levam espelho. Fale a palavra e olha lá no espelho quantas vezes você abriu a boca. Boneca. Agora, você já se imaginou no dia do concurso? O espelho não dá para levar. Então, essa aí já foi. Imagine você lá, boneca. Na terceira palavra, o fiscal diz com licença, tchau, passar bem. Você lá, batendo os pés. Também não dá. Peça para o colega contar quantas vezes você abre a boca. No dia do concurso também não dá. Então, nós vamos ter que seguir o quê? As regras. As regras aí para saber quantas sílabas nós temos, né? E algumas palavras são bem tranquilas, outras um pouquinho mais difíceis. E claro que eu vou trabalhar aqui com vocês agora as mais difíceis, porque dividir bola, boneca, cachorrinho e passarinho, acho que todo mundo sabe. O problema é dividir, então, outras palavrinhas. Então, o nosso primeiro recurso é a sílaba, que é cada pedacinho. Então, eu tenho a palavra mãe, uma sílaba só. Café, 2 sílabas. Xícara, 3 sílabas. E relâmpago, 4 sílabas, né? Muito bem. Então, de acordo com o número de sílabas, vai ser a nossa classificação. Como é que nós vamos classificar as palavras, então, quanto ao número de sílabas? 1 sílaba, monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílabas.
E 4 ou mais, né? Ou mais de 3, polissílaba. De todos os prefixos aí, mono, di, tri, poli, só o di que não é muito valioso. O mono é. Porque às vezes a gente vê assim, nesta região predomina a monocultura. Então o que a pessoa está dizendo? Que só tem uma cultura, né? A monocultura, só tem uma cultura. Este avião é um monomotor. Aí você pergunta para a pessoa que está fazendo a apresentação, e quantos motores tem? É um monomotor. Isso eu entendi, eu só não entendi quantos motores tem, né? Dá licença. Em algumas áreas aí o pessoal usa muito o politraumatizado. Então a polícia usa muito o termo politraumatizado, o hospital com certeza, até os jornalistas também tem que saber, né? Aí trata-se de um politraumatizado. Aí a família não sabe o que é poli, né? Pergunta, mas doutor, ele está bem? Está ótimo, né? Está todo quebrado, mas está bem, está vivo. Então, se está vivo, teoricamente está bem, né? Poli, vários traumas. Trata-se de um paciente politraumatizado. Então, já sabemos que possui vários traumas, né? E às vezes nós nos deparamos com algumas situações assim, sem saída, né? Sem saída. Quando eu trabalhava lá no Hospital Cajuru, né? Então o médico, o pessoal da enfermagem ligava, dizia, vai subir um paciente politraumatizado. Arruma aí a sala, arruma tudo, porque o estado dele é bem grave. Tá bom, então a gente arrumava tudo e tal. Aí sempre duas pessoas, funcionárias lá do hospital, se postavam a entrada, né, a porta do centro cirúrgico já para esperar o paciente. Aí o paciente chegava, né, lá de maca, e a gente olhava para o paciente assim, oi, bom dia, tudo bem com você? O paciente só não dizia, vá tomar naquele lugarzinho no bate-sol, porque ele tem respeito, né, pelo pessoal da enfermagem. Mas se está um politraumatizado, como é que você vai perguntar se está tudo bem? Tudo bem com você, moço? Claro que não, né? Mas aí o que você fala para o paciente? Minha Nossa Senhora, você está todo quebrado. Meu Deus do céu. Também não. Então o que você fala numa hora dessas? Nada também não dá. O paciente está vindo ali, carente, né? Carente. Ele precisa de uma atenção especial. Falar oi, perguntar como está, também ele já vai responder, né? Todo quebrado. Então, são situações que a gente fica, né? O que eu falo, o que eu não falo? Aí, às vezes, falava, oi, bom dia, boa tarde, né? Dependendo da idade, né? Boa tarde, boa noite. Fique tranquilo, eu vou cuidar de você. Mas também é complicado. Eu uma vez disse isso para um moço que chegou, né? Um pouco de bonito assim, né? E a época eu tinha 22. Eu disse, oi, fique tranquilo, eu vou cuidar de você. Nossa, a noiva dele quase me pegou pelo pescoço. Fique tranquilo, eu vou cuidar de você. Então, o que você fala? Não tem muito o que falar. Mas vamos aqui. Então, mono é uma só. Uma cultura só, um só motor, monossílaba. 2, dissílaba. 3, trissílaba. E mais de 3, polissílaba. Então, quando for um politraumatizado, eu já sei que tem mais de 3 traumas, né? Muito bem. Números de sílabas: mono, di, tri e poli. O mono para saber da monocultura, do monomotor, monociclo, triciclo, aí são 3. Meu time foi tricampeão. Ei, quantas vezes ele já ganhou? Aí, para a gente não ficar fazendo esse tipo de pergunta. Se é tricampeão, não precisa nem perguntar quantas vezes ele já venceu, quantas vezes já ganhou, né? Tricampeão. É tetra.
Aí a gente já não tem aqui o tetra, é só mono, di, tri e poli. A monossílaba tem uma divisãozinha em tônica e átona. O que é uma monossílaba tônica? Peguem o Tzinho aí de tônica e escrevam tem sentido. Então, a monossílaba tônica é aquela que sozinha tem sentido. O que você machucou? Mão, pé. Uma sílaba só. O que você comprou? Flor, chá, pão. Uma sílaba só. E estão com sentido. Quem irá ao cinema hoje? Eu. Quem irá ao cinema hoje? C. O que é esse C? Então, esse C sozinho não possui sentido, por isso chamado de monossílabo átono. Só vai ter sentido junto com outras palavras. Feriu C. Opa, agora o C fez sentido. Feriu-me. Alguém feriu a mim. Feriu-se. Feriu a ele próprio, a ele mesmo. Mas sozinho o C não possui sentido. Então, tônica tem sentido, átona não tem sentido. Isso é quanto ao número de sílabas. Agora, toda palavra possui uma sílaba tônica, que nós chamamos de tonicidade. Mas nem todas as palavras são acentuadas. Todas possuem sílaba tônica. Boné, a sílaba tônica é o né. Boneca é o né, mas não há acento. Boné, sim. Perdi meu boné. Tônica é o né e acentuada. Boneca, a sílaba tônica é o né, mas não é acentuada. Tá? Então, o que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte. Caderno. Qual é a sílaba tônica? O der. Caderno, mas não há acento. Parede, não é nem parede, nem parede. Parede. Professora, eu tenho dificuldade para achar a sílaba tônica. Alguma dica? Sim, tente deslocar a sílaba tônica. Você fala mesa ou mesá? Eu comprei uma mesá. Não, eu comprei uma mesa. Cama ou camá? Coloque em cima da cama ou da camá? Da cama. Então, cama é mais forte. Pires. Tragam pires ou tragam pires? Tragam pi. Cavalo ou cavalô? Cavá. Tentem deslocar a sílaba tônica, que aí vocês já descobrem qual é mesmo a tal da tônica. Ventilador. É ventilador? Não, ventilador. Então, a sílaba tônica é o dor. Tranquilo? Muito bem. Cachorro. Eu tenho medo de cachorro? Eu tenho medo de cachorro? Cachorro. Então, é o show. Eu tenho medo, eu tenho medo? Eu tenho medo. Então, é o me. Aí, vocês já descobrem a sílaba tônica. Então, quanto à tonicidade, as palavras poderão ser monossílabas, né? Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Proparoxítona. Para quem fugiu da escola, vamos fazer isso aqui. Proparoxítona. Dividir aqui. Oxítona é a primeira. Paroxítona é a segunda. E proparoxítona é a terceira sílaba. Só que eu tenho que começar sempre do final para o começo. Ou da direita para a esquerda. Quem tiver problemas aí, qual é a direita, qual é a esquerda? A direita é a mão do relógio, tá? Então, vamos lá. Eu começo lá do final. Ó, então eu comecei do final. Qual é a sílaba tônica?
a primeira. Xícara, a primeira, a segunda é a terceira. E relâmpago também é a terceira. Então, vamos deixar um exemplo de oxítona aqui. Café. De paroxítona, taxi. E de proparoxítona, música. Agora, se você não quiser esta classificação aqui, você pode usar aquela tradicional. Oxítona, última sílaba. Paroxítona, penúltima. E proparoxítona, antepenúltima. Eu prefiro a primeira, a segunda e terceira. Esse negócio de última, penúltima, antepenúltima, para mim é muito. Então, primeira sílaba, segunda e terceira. Sempre do final para o começo. Então, oxítona, última. Paroxítona, penúltima. E proparoxítona, a antepenúltima. Ou oxítona, primeira, do final para o começo. Paroxítona, segunda. Proparoxítona, terceira. Então, isso é classificação quanto à sílaba tônica, quanto à tonicidade, ok? Agora, vamos dividir algumas palavrinhas. E eu vou colocar aqui 5 ou 6, de repente menos ou mais. Divida aí no seu caderno, na sua apostila, no seu material, até para ver se você vai acertar todas. Eu, claro, sempre fico aqui na torcida para que você erre todas. Ô, professora, claro que se você não errar não tem graça. Eu fico sempre na torcida. Em sala de aula eu sempre aposto. Quem acertar todas pode ir embora. Até hoje eu nunca fiquei sozinha. Mas minha preocupação é que um dia eu fique. Por que eu aposto? Porque é difícil. Você sabe dividir bola, boneca, peteca, cachorrinho. Mas aí, pegou um pouquinho mais difícil, já o bicho pega, né? O bicho pega. Então, eu quero dividir silabicamente essas palavrinhas aqui. Praia, maio, meia, apoio, joio, ideia. Quero dividir em sílabas. Então, eu vou lá, assim, na primeira. Moleza, né? Moleza. Não é moleza, não. Aqui existe um grau de dificuldade bem grande, que são as famosas 3 vogais. Na verdade, 1 ou 2 serão vogais, as 3 jamais. Mas nós falamos 3, que é para encurtar a história, né? Então, eu tenho aqui 3 supostas vogais. Aí, eu comecei lá, até o pra foi bem. Agora, eu estou em dúvida se eu faço isso aqui, se eu faço essa divisão, ou se eu faço a terceira possibilidade. O que você fez aí? O que você usou? Primeira, segunda, terceira. Sempre lembrando que nas aulas online, eu falo aqui sozinha para a parede e você também fala aí sozinha para a parede. Qual forma você usou? Primeira, segunda, terceira? Se você usou a primeira, acertou. Caso tenha usado a segunda ou a terceira, errou. Então, é a primeira. Professora, eu tinha usado a segunda, eu tinha usado a terceira. Eu não entendi por que é a primeira. Então, eu tenho o famoso bisulena. Quem ainda não foi meu aluno, não é meu aluno, o que é o bisulena? É o bizu da Helena. Qual é o bizu da Helena? Vamos lá. Temos 5 vogais. O A, o E, o I, o O e o U. Inicialmente chamamos todas de vogais, né? Até falamos que o nosso alfabeto possui quantas letras? 26, sendo 5 vogais e 21 consoantes. Então, chamamos todas aqui de vogais. A, E, I, O, U. Vou dar valores. Cuidado, não é sequencial. Então, 1, 3, 2, 4 e 5.
ou 5. A única certeza que eu tenho aqui que o A é sempre, sempre, sempre vogal. O A é sempre vogal. Se vier com E, é vogal. Se o A vier com I, o A é vogal. Se o A vier com o A é vogal. O A veio com E, o A é vogal, o E é semi. Mas se o E vier com I, o E passa a ser vogal e o I passa a ser semi. Tá? O E passou agora a ser a vogal e a outra vai ser a semi. Como é que eu sei? Pelos numerozinhos. Aí eu vou pegar aqui a palavrinha praia. Praia. O A vale 5, o I vale 2 e o A vale 5. Estes números são quaisquer. Poderia ter colocado aí 15, 14, 12, mas aí com certeza eu precisaria da ajuda do professor de matemática aí, né? Para saber qual é a vogal, qual é a semi. Então, são 5 vogais, números de 1 a 5. Eu tenho lá 5, 2 e 5 na palavra praia. Qual é a menor? Eu posso responder que é o I ou a menor é o 2. Então, este 2 é o menorzinho, 2 é o menor. Então, o 2, que é o menor, vai ficar sempre, sempre, sempre para trás. Então, a minha divisão é prai, A. Prai, o izinho sempre aqui para trás, escondido. O I é medroso, ele vai ficar sempre escondidinho. Tá? Sempre para trás. Vamos dividir então agora o maio. 5, 2 e 3. A fraquinha é o 2. Então, mai, o. Meia, 4, 2 e 5. Mei, a. 3, 2 e 3. Então, é apoi, o. 3, 2 e 3. Joi, o. E 4, 2 e 5. Então, ideia, A. Não há como errar. Agora, você nem precisa fazer todo esse empenho aí, né, de vogaisinhas, quanto vale. Por quê? O izinho sempre, sempre, sempre vai ficar para trás. O izinho sempre na sílaba anterior. Tá? Sempre na sílaba anterior. Mas o macetinho é bom para dividirmos determinadas palavras. Então, você deve ter decorado, em Paraguai é junto. Mas vamos ver. 1, 5 e 2. Eu disse que o izinho é sempre para trás, mas de repente você pudesse fazer assim, Paragu, ai. Mas não, a fortuna está no meio? A fortuna está no meio? Está, né? 1, 5 e 2. Ó a fortuna aqui no meio. Como a fortuna está no meio, as 3 vão ficar juntinhas. A fortuna pega uma aqui no braço direito, pega a outra no braço esquerdo e vão as 3 juntinhas, abraçadinhas. Aí as 3 vão ficar juntas. Porque o I ficou para trás. Mas e daí o U? O U também é fraquinho, eu lembro que o U só vale 1. Então ele vai ficar fraquinho, sozinho, tadinho. Então as 3 ficam juntas. Vamos fazer mais uma. Saguão. O Sá foi de boa. 1, 5 e 3. 1, 5 e 3. A fortuna está no meio? Está. Como a fortuna está no meio, então eu tenho o quê? Um tritongo. Ah, eu acho que goiaba divide-se assim, professora. Tá bom,
vamos ver. O O vale 3, o I vale 2, o A vale 5. A fortuna está no meio? Não. Então, como a fortuna não está no meio, as três não podem ir juntas. Aí, o Izinho para trás. Então, é goi, o A e o Ba. Goi, o A e o Ba. Agora eu tenho estas duas palavras aqui para dividir. Elas não têm mais três, elas só têm duas. Duas o quê? Duas supostas vogais lá no final. Secretária e secretaria. A minha secretária é simpática. Eu preciso ir à secretaria. Como é que eu divido essas duas palavras? Vamos lá. Então, agora não é mais um artifício uma das três. Aí eu dividi aqui o C de boa. Aí dividi o CRE, o tá. Até aqui moleza, né? Qualquer um faz. E agora o finalzinho, como é que eu faço? O I e o A ficam juntos ou ficam separados? Não sei, deixei lá esperando. Fui para a próxima. Secreta. E agora, o que eu faço com o I e o A? Muito tranquilo. Olhe se a sílaba anterior está com acento. Não que seja tônica, que ela seja com acento, com sinal gráfico. Com o circunflexo, com agudo, geralmente é o agudo. Olhe essa sílaba anterior está com acento. Está com acento? Está. Então, deixamos as duas juntas. O I e o A, né? O tá está sem acento, então secretaria. Isso aqui é importante? Bastante, porque daqui a pouco nós vamos para a acentuação. Aí não vamos conseguir fazer a acentuação se não soubermos a divisão. Vamos errar metade, ok? Então, finalizamos aqui nessa aula e eu volto daqui a pouco com mais recursos fonológicos. Até daqui a pouco!